juntar a turma aí. Legal, choveu automático. Eu tirei para você, tá em cima. Isso. Gente, então vamos dar prosseguimento, né? Nós estamos comentando no intervalo. Primeiro, o pessoal confundiu muito o dia 28 com amanhã, então amanhã vai vir gente aqui, né? Mas infelizmente isso acontece constantemente, até quando a gente divulga vaga na internet. O cara manda pro seu e-mail, o cara está procurando emprego, ele não consegue ler nenhum anúncio, quer dizer, ele reclama do próprio destino. Segunda coisa, não, é difícil, a gente tem coisas. Ontem, quem estava acompanhando o debate, entrou um cara lá. Dia 28 de abril. Dia 28 de abril. É amanhã, né? É amanhã. Está todo mundo aqui amanhã. Dia não foi engano. Vou divulgar o telefone do Valdzar para informações, o pessoal liga para ele. Vamos observar. Se algumas coisas em área técnica, que é o princípio, que a gente vai começar a melhorar na nossa, algumas coisas o nosso pessoal não lê. Quando lê, não escreve. Ontem teve um cara que só perguntou do tecnólogo, do técnico lá no grupo, e o cara respondeu assim: eu sou uma pessoa inteligente. Não posso estar preocupado, mas tem de erro de português no meio, estar com i, com a questão do tecnólogo. Aí virou uma gozação. Nós precisamos, além de trabalhar a parte técnica da segurança, melhorar um pouquinho um aspecto, porque nosso pessoal às vezes tem uma crise de identidade entre qualquer coisa e outra qualquer coisa, que não justifica uma presença técnica, né? Então, uma das coisas técnicas de um profissional de nível médio é saber falar, saber conversar. Não precisa ser não saber escrever, não precisa ser um Jânio Quadros, mas também não pode ser não posso falar outro político, né? Então a gente precisa começar. E eu estava falando com o Valdzar, é muito engraçado que o nosso pessoal, quando a gente vai falar assim alguma coisa, o trabalhador não tem compromisso, o trabalhador não comparece à reunião da CIPA, e quando a gente marca um evento, o que reclama do trabalhador não aparece, né? Então precisamos trabalhar isso. Talvez a gente não tenha como ensinar as pessoas atitude, mas nós vamos tentar, da forma, ensinar que a atitude faz diferença nas coisas. Ok? Então agora o ano já chegou, nós podemos começar. Posso? Obrigado. Então uma das coisas difíceis para mim é ficar parado em algum lugar, mas a gente vai tentar fazer isso de alguma forma. O objetivo desse segundo tema é falar o exercício sobre o exercício da profissão técnica de segurança. Parte do que está abordado aí está no artigo desse mês, do primeiro passo que tem aí. Vão ver o artigo depois, o jornal está ali para pegar se quiser, falando exatamente sobre essa questão do exercício, né? Bom, para quem não me conhece, todo mundo aqui me conhece, eu sou o Cosmo, então não preciso me apresentar aqui mais coisas, mas vamos só passar ali rapidinho. Sou uma pessoa que acredito bastante naquilo que eu faço e digo, né? Procuro fazer com consistência, e acredito muito que a área de segurança do trabalho tem utilidade para a sociedade. Eu não sou um profissional de segurança corporativista. Tem que existir o técnico de segurança porque eu sou um. Não. Ela tem que existir porque ela é importante, ela é útil. E pelo menos nos próximos 20, 30 anos, o modelo de segurança no Brasil vai ter que ter um profissional obrigatório. A realidade brasileira obriga isso, ainda precisa disso. Então hoje, por pior que seja o profissional de segurança, às vezes, quando ele está no local de trabalho, a condição de trabalho melhora bastante. Mesmo trabalhando de forma às vezes inadequada, mesmo não trabalhando de uma forma mais técnica, mas as ações dele levam para dentro do ambiente de trabalho condições de segurança e saúde melhor. Então eu acredito nisso e é isso que eu defendo. Como eu sempre digo, eu não defendo que um faça o PR alto, não faça. Eu defendo que nós precisamos ter um modelo de prevenção no Brasil e que tem que aprimorar o que está aí hoje. Ok? Nós estamos aqui hoje, em razão de amanhã, poético isso, 28 de abril, né? Que começa, né? Por causa de um acidente em 1969, uma grande explosão, né, que matou 78 pessoas, e o movimento sindical canadense adotou essa data e isso foi espalhando pelo mundo como uma data significativa em termos das vítimas dentro do trabalho. Para nós é importante estar aqui, porque nós somos um dos atores sociais envolvidos nesse processo de prevenção. Na verdade, a gente não tem consciência do quanto é importante a categoria, que nós somos os especialistas em segurança e saúde do trabalho nesse país. Nós não levantamos a cabeça para isso, muitas vezes não atentamos para isso, mas nesse dia nós temos uma participação decisiva, porque tanto daquilo que tem de prevenção lá fora, como daquilo que tem acidente, tem a nossa assinatura junto. Então é importante que nós estejamos discutindo sempre juntos, achando o caminho para fazer isso de uma maneira melhor, e é isso que a gente vai tentar discutir aqui um pouquinho hoje.
O objetivo daquela data, da data de amanhã, chamar a atenção sobre o problema. A questão do acidente, da insegurança no trabalho, ela é ainda muito invisível para a sociedade. Matar no trabalho no Brasil é lícito, é heróico. Nossa, ele morreu trabalhando. Meu Deus, que castigo, que karma, que falta de vergonha, né? Não é diferente uma coisa da outra. E também chamar a atenção para a sociedade como um todo. Chamar a atenção da sociedade como um todo é uma coisa que tem a ver com o nosso trabalho. Por quê? Existe uma coisa na sociedade brasileira que é a pseudo-indignação. Todo mundo é indignado com tudo. Santa Maria, Boate Kiss, vem querendo se matar, se jogar do prédio. Passado 2 meses, 3 meses, quem fala em Boate Kiss? As famílias que ficaram lá. Tragédia não sei de onde. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e graduar um pouco daquilo que nós temos dentro de nós, por quanto indignação, por quanto coragem de fazer as coisas. A indignação, ela é sempre um bom termômetro em relação às coisas. O fato de estar indignado com alguma coisa não quer dizer que eu tenha que fazer protestos, ficar pelado na Praça da Sé, sair com a roupa do Batman na rua, mas ela tem que retroalimentar aquilo que eu desejo fazer em termos técnicos, em termos de servir a sociedade e servir a empresa que eu trabalho. Então, Santo Agostinho, que é uma citação que é muito interessante, né? A esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. E quando a gente fala em mudar alguma coisa, parece que ali isso é um teor revolucionário. E a palavra revolucionário nos remete a questões políticas do passado desse país. Necessariamente uma revolução tem que ter braços políticos armados. Ela pode ser uma revolução de conhecimento, de atitudes, de posturas profissionais, de práticas diferentes. Nós podemos ser as pessoas que vamos revolucionar a área de segurança do trabalho, fazendo dela uma coisa melhor, colocando-a no seu lugar devido. Vimos aqui o Guilherme falando agora há pouco do tamanho disso, da expansão disso. A maioria dos nossos colegas de segurança enxerga os problemas de segurança olhando de lado. Ele olha um trabalhador sem cinto e aquilo é o problema. Não, aquilo é a consequência de um problema. Nós temos que aprender em segurança, no gerenciamento, a olhar as coisas de cima. Por que aquele trabalhador não usa o cinto? O que interfere? É o cinto? É o treinamento? É o entendimento dele? É a falta de lugar para fixar? Então essa postura técnica, que o Guilherme contribuiu bastante, é uma coisa que nós temos que enriquecer os nossos treinamentos, as nossas formações. Hoje nós formamos técnicos de segurança para trabalhar como inspetor, na maioria das empresas. E o inspetor é uma figura que ao longo dos anos está deixando de existir. Nós tínhamos inspetor da qualidade antigamente, deixou de existir. Porque não basta mais pessoas que saibam olhar apenas. Nós precisamos de pessoas que saibam dar soluções, que saibam resolver problemas, que saibam definir sistemas. E é isso que está faltando dentro do nosso pessoal. Então essa indignação que nós temos que ter é com a condição atual da posição errada que o profissional de segurança do trabalho trabalha. Eu sempre digo que indignação não é indignação, né? Aquela pessoa que faz qualquer coisa para qualquer coisa, né? E sempre que é importante a gente começar, antes de procurar culpa nas demais atores sociais, fazer uma verificação dentro da nossa própria área. Então o tema, vou falar aqui hoje rapidamente, é exatamente isso. Quanto nós, profissionais de segurança, estamos devendo para que a gestão de segurança do trabalho seja melhor, seja mais adequada. Em relação ao 28 de abril, o que nos diz respeito, gente? Uma coisa muito interessante. Para qualquer cidadão comum, né? 28 de abril chama uma ação social para mexer nas condições inseguras e insalubres do trabalho. Nós temos 2 papéis, como cidadão comum e também como profissional. Então, para a gente cabe 2 vias. A ação da cidadania, de vir em casas como essa e discutir, de provocar projetos, de impactar a sociedade, de escrever sobre o assunto, mas também a ação técnica para que as condições mudem. Então, o profissional de segurança do trabalho, diante desse assunto, ele tem 2 deveres. Assim como o profissional médico, quando vem o dia da saúde, tem 2 deveres. Porque nós somos atores sociais 2 vezes dentro do mesmo processo. Para nós não basta reclamar, nós temos que reclamar
porque basta o cidadão comum, e construir um modelo diferente através da técnica. Então a nossa responsabilidade ela é muito maior, seja pelo viés político, seja pelo viés técnico. E muitas vezes, muitos de nós têm feito muito viés político e pouco viés técnico. Porque o trabalho do profissional de segurança do trabalho em muitas empresas não tem o nível mínimo necessário para que haja desenvolvimento de uma gestão satisfatória. A empresa contrata o profissional, mas ele ou não tem formação, ou ele não tem informação, e as coisas começam a ficar bastante complexas. Então esses caminhos também são nossos. As nossas ações, política, né, como nós falamos, a técnica, através de nossas atividades profissionais. Atividades profissionais tem uma coisa engraçada, porque nós achamos que o técnico de segurança só atua da fábrica para dentro. E nós vivemos reclamando, né, por exemplo, da formação. Mas quem dá formação em segurança do trabalho? Quem são os professores de segurança do trabalho? São os próximos técnicos. E parece que são aquelas viúvas eternamente insatisfeitas, porque reclamam, os cursos são uma porcaria. Mas quem são os cursos? É nossa gente. Então, nós temos que conversar, em vez de reclamar, mas nós não conseguimos atingir o MEC. Mas nós podemos, através da nossa entidade sindical, por exemplo, oferecer atualizações para professores de cursos de segurança do trabalho. É nosso papel, é nosso dever. Então, nesse momento de formação, nós também temos uma grande responsabilidade, porque as pessoas que estão dentro da sala de aula ensinando errado ou ensinando mal, seja por que motivo for, também são nossos colegas. Estão subordinados ao nosso sindicato, à nossa federação, a todas as coisas. Então a gente sempre espera que o governo venha fazer uma lição e nós não queremos cumprir a nossa parte na lição. O grande problema de terceirização no Brasil não é a terceirização dos trabalhadores, é a terceirização da responsabilidade que cada um de nós faz cotidianamente. Então, nesses momentos de atuação, nós precisamos, entender que se a sociedade está sendo negligente com o assunto, nós também estamos sendo negligentes com o assunto. Nós poderíamos fazer mais do que nós fazemos, melhorando as coisas e reclamando um pouquinho menos. Momento de formação, nós precisamos entender também, e está tentando construir um pouco disso, a escola ela pode dar caminhos e ferramentas, mas ela não vai nunca interferir na decisão pessoal. A decisão pessoal ela vai ser buscada por alguns convencimentos do entorno, que devem surgir também dos profissionais mais antigos, das organizações que nós temos. Então, essa transição que existe hoje entre o aluno e a vida profissional, ela está muito solta. Eu não sei o que o Val dizer, mas ela é muito solta. Todos nós sabemos que boa parte das pessoas que estão migrando para a área de segurança o fazem atrás do piso de categoria. É um curso bom, o cara vai ganhar, vou ganhar tanto, coisa parecida. Todos nós sabemos que essa realidade não vai mudar. O que nos resta fazer é interpor alguma coisa nesse meio para que isso seja melhorado. Apenas ver o problema e esperar que as pessoas... Vamos fechar escolas. Num regime como o nosso, numa sociedade como a nossa, não se deve fechar coisas, se deve abrir mais coisas. Se deve cuidar da qualidade delas. Então nós precisamos entender que também falta alguma coisa em relação a esse momento de formação. Até quando nós vamos culpar as escolas? E até onde culpar muda alguma coisa? Então, as ações, as lições de casa precisam começar, pena que nosso presidente foi embora, dentro da nossa própria casa. Momento de atuação. Então aqui vai entrar uma coisa interessante, foi muito oportuno quando o Guilherme perguntou aqui o que é prevenção. A gente vai nas empresas e pergunta como é que se faz prevenção. As pessoas olham para a cara da gente, parece que tem um vazio existencial assim, Se você perguntar por que o acidente caiu, subiu, todo mundo sabe, o acidente subiu, porque o chefe é o culpado, porque o encarregado é isso. Por que o acidente caiu? O acidente caiu porque ele caiu. Então a gente não tem esses controles nem essa visão sobre as coisas. Então, primeira coisa, o que faz um técnico de segurança do trabalho? Então o que nós vemos hoje é um desvio do desvio do desvio que leva à incapacidade da impossibilidade total de se realizar alguma coisa. O técnico de segurança do trabalho, ele foi criado, na verdade, como uma primeira tentativa de se criar uma gestão mínima de segurança dentro das empresas.
Só que quando ele apareceu nas empresas, ninguém sabia o que fazer com aquela mão de obra e empurrou aquela mão de obra para ser supervisor. E desde então, a gente corre atrás das pessoas até o final do mundo. Bacana, é gostoso, é heróico, é interessante, mas é bom para a prevenção de acidentes. A maioria das empresas hoje, quando o técnico de segurança aposenta depois de 30, 40 anos, ela não tem um sistema mínimo de gestão. Ela tem aquela figura que chega de manhã, quando entra na produção, as coisas acontecem. Mas aquela pessoa deixando de existir, não houve evolução da área de segurança do trabalho. Então nós temos problemas hoje seríssimos de falta de transferência de conhecimento de segurança, de know-how de gestão para dentro das empresas, porque o profissional que deveria fazer isso não está fazendo. Né? O que deveria fazer um técnico de segurança está definido no CBO. Parte disso está na NR4. E se vocês olharem direitinho ali, elaboram, participam da elaboração e implementam a Polícia de Saúde e Segurança do Trabalho, realizam auditoria, acompanhamento da avaliação da área, identificam variáveis de controle de doença, desenvolvem ações educativas. A maioria de nós não faz a metade daquilo. E se a maioria de nós não faz a metade daquilo, alguma coisa está errada, porque um buraco está ficando dentro do processo. Então nós precisamos começar a pensar o que está faltando realmente para que o exercício da nossa profissão possa contribuir para que os 28 de abril sejam melhores. E pode ser que esteja por aí. É o artigo que está no jornal, depois o pessoal quiser ir falando sobre isso, especialmente falando sobre a responsabilidade do técnico de segurança. Porque algumas escolas, alguns professores antigos, tentando apavorar a nossa garotada, falam, olha, você vai ser preso. Olha, bom, você vai ser preso pelo exercício indevido, inadequado ou negligente da sua profissão. Se você deixar de cumprir aquilo que era previsto, que está na sua atribuição, que está na sua descrição. Agora, você ser preso pela morte do trabalhador, que você não tem comando sobre ele, que você não tem acesso a recursos financeiros para corrigir o que, só se você fizer uma besteira muito grande. E hoje muitos colegas nossos são processados exatamente porque não exercem o que deveriam exercer. O trabalhador caiu do andame porque estava sem cinto. Na APR tinha um cinto. Existe um PCMAT naquele local. O trabalhador foi treinado. Essas coisas são do nosso exercício. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente chega no local do trabalho e não encontra. Porque o pessoal quer ir para a correria e não quer fazer gestão. Então é importante a gente entender, depois o pessoal lê, a gente pode discutir um pouquinho pela internet. O que isso tudo dificulta a prevenção, gente? Dificulta pelo seguinte: qual é a área técnica hoje que cuida de prevenção de acidentes no Brasil? Nós temos uma área técnica que na maioria dos locais cuida de duas coisas: emissão de papel e fiscalização. Conteúdo técnico, desenvolvimento de práticas, melhoria, poucas áreas de segurança fazem. E quando fazem com exagero e engessam o processo. Temos atuado de forma a construir e cooperar para uma cultura de prevenção? Nós deveríamos ser multiplicadores. Nós estamos, desde 78, sendo executores. E tem muita gente gostando disso. Porque o profissional continua se responsabilizando por coisas que não é responsabilidade dele. É muito importante que a gente comece a pensar na cultura necessária de prevenção. Coisas, por exemplo, que nós podemos dar de forma prática. O que pode implicar uma responsabilidade maior da gente e o que demonstra que nós não fazemos um exercício adequado da técnica. Vamos pegar, por exemplo, a NR1. A NR1, por mais abandonada que ela seja, por mais desprezada que ela seja, porque a NR1 ela não dá dinheiro. NR9 dá dinheiro. NR7 dá dinheiro, 35 dá dinheiro, 33 dá dinheiro, 10 dá dinheiro. A NR1 dá trabalho, né? E o pessoal não gosta muito disso. Mas a NR1 é a base da segurança do trabalho. Qualquer coisa que você possa fazer em segurança do trabalho, se o trabalhador não tiver percepção adequada do que ele tem em torno, ele não adere. Quando, através das ordens de serviço, você faz a transferência de informação e o trabalhador percebe que tem risco realmente, percebe que tem perigo, ele vai usar o PPRA, ele
vai usar o PCMSO, ele vai usar, mas qualquer coisa fora disso vira um cobertor em cima de nada. E nós, quando implantamos a NR1, nós simplesmente, às vezes, copiamos ordens de serviço. Ah, alguém tem uma OS de pedreiro? Alguém tem uma OS de ajudante? Como se o pedreiro que vai trabalhar para reformar, fechar aquela goteira lá, fosse o mesmo pedreiro que vai fazer a rua lá no meio. E aí a gente não contribui para que a percepção de riscos ocorra. E aí as demais coisas. Se o cara não percebe o risco, ele não vai usar o PI. Se o cara não percebe o risco, ele não vai fazer o exame. Então, o que um profissional de segurança deveria fazer? Primeiro, fazer uma APR com um reconhecimento muito bem feito. Tanto um reconhecimento de campo, como um reconhecimento documental. Olhar os demais documentos e ver o que está ali. Às vezes não consegue perceber visualmente. Segundo, fazer uma descrição compatível com o entendimento do trabalhador, mostrando as 3 etapas. O que pode afetá-lo, o que ele pode fazer para não afetar e o que ocorreria se ele não afetasse. Construindo um processo de educação prevencionista que todo mundo fala muito, todo mundo quer, mas ninguém quer exercer. Terceiro, informar. O fato de um papel existir, e hoje boa parte das empresas que nós vamos, as intranets estão cheias de procedimentos, mas os trabalhadores nem monitor para acessar a intranet têm. Então, se um assunto é importante, se é saúde, assuntos importantes, a gente conversa olhando nos olhos, inclusive com o trabalhador. A integração, no momento, fazer a transferência por informação e reorientar o trabalhador constantemente com base nas suas ordens de serviço. Só esse trabalho justifica a existência profissional técnica. Mas do jeito que é feito hoje é assim. Eu pego um papel, chamo o cara e falo para ele, assina para mim aqui. Eu estou exercendo técnica, eu estou sendo um profissional que constrói um modelo de prevenção, ou eu estou sendo só mais um sacana em cima da vida do trabalhador? Né? Qual a diferença daquele cara que vende aqueles contratos com letrinhas miudinhas embaixo que a gente assina, geralmente, e um profissional de segurança que escreve um monte de coisa sobre a sua saúde e pega só a sua assinatura sem te alertar? Então o exercício técnico ele tem que ser estendido, pleno, de tal maneira que os fatos tecnicamente e socialmente ocorram. NR5, o segundo exemplo disso, nossa, vamos montar uma CIPA. Gente, o processo de CIPA é um processo de transformação social. Né? Nós estamos trazendo coisas fortes. E isso não se faz em 3 meses, 2 meses, 1 ano, isso se faz ao longo do tempo. E carece de alguém que comece, e o gestor da NR5 dentro das empresas geralmente é um técnico de segurança, a preparar esse processo. Por que dá errado? Porque a gente solta um papel e não faz um social, não faz um corpo a corpo antes, não faz um convencimento, um envolvimento, um desenvolvimento gerencial, não chega para ninguém e explica, precisamos compor uma CIPA estrategicamente, vamos fazer uma reunião. Não, a gente solta um edital e vamos esperar que apareça candidatos. No segundo momento, formalizar a maioria faz, embora a gente veja documentação bastante errada. Treinar a CIPA não quer dizer apenas dar aquele curso de 20 horas, maravilhoso, de vez em quando eu encontro umas transparências aí, já achei um curso, o cara estava dando curso com o material do Dr. Bruin. O Dr. Bruin era excepcional, melhores que eu conheci, mas o material deve ter pelo menos uns 35 anos. E o cara todo animadinho lá, bonitinho, saltitante, coisa parecida. Né? O que é treinar? Treinar é preparar para alguma coisa. Qual é a realidade do seu chão de fábrica? A sua CIPA tem sido preparada para aquela realidade? Ou ela recebe um monte de informações sobre NR e sabe lá o que vai fazer com aquilo? No Facebook, no Orkut, tem uma comunidade que fala assim, quero criar juízo, não sei o que ele come. Eu falo que na segurança, quero fazer prevenção, mas não sei como é. Porque a maioria das CIPAs, elas não recebem meios de fazer prevenção adequado. Elas recebem informações, mas o que fazer com a informação? Então, esse planejamento, essa responsabilidade de desenvolvimento é do nosso pessoal. E apoiar essa CIPA. Apoiar não quer dizer eu vou trabalhar para o trabalhador, não é isso, mas dar suporte para que ela consiga se desenvolver.
Então, diferente do que nós fazemos hoje, o exercício da profissão, que é muito limitado, que a gente fica ali na formalização, nós temos que planejar como é que nós vamos desenvolver os nossos multiplicadores. E essa é uma forma de fazer isso. NR7, gente. A maioria das empresas não tem médico lá dentro. Tem um técnico de segurança, boa parte delas. O PCMSO chega, entra, vai para a gaveta. Os ASOS chegam, vão para o arquivo. E quem está fazendo a gestão da saúde do trabalhador? Quem está analisando os resultados dos exames? Quem está vendo se está havendo alteração nos relatórios anuais? Quem está vendo se os ASOS estão consistentes? A Cosmo, o que tem a ver ASO com prevenção de acidentes? Tudo. Se o trabalhador é liberado para um trabalho em altura e o ASO dele não consta o hábito para altura, todo o seu sistema está furado. Você pode ter o melhor cinto do mundo, o melhor andaime do mundo, mas o trabalhador não tem condição de saúde para subir, ele vai cair da mesma forma. Então, nós não temos feito o conhecimento, a interpretação, o acompanhamento e a reação em relação à parte de saúde do trabalho. Nós não conhecemos. Se eu perguntar quem leu o ASO, quem leu o PCMSO da sua empresa aqui, eu digo, para quê? Isso é coisa de médico? Mas, poxa, isso é um absurdo. O PCMSO é onde você vai encontrar monitoramento biológico dos EPIs que você implanta. Trabalha em conjunto. Né? Trabalha em conjunto. Você entregou um protetor auricular para alguém, como é que você vai saber se o uso está sendo bom? Só conhecendo os resultados dos exames audiométricos. Se você não leva isso em consideração, você está fazendo uma prevenção meia boca. Então, essa visão de gestão é que falta no nosso exercício profissional. PPRA. O Vendame fala nas palestras dele assim, que eu acho legal, né? Quando o fiscal chegar na sua fábrica e pedir PPRA, fala assim, pegou fogo. Sumiu. Porque às vezes o PPRA ele é perigoso para a gente. O PPRA ele virou uma lenda. É uma intenção original maravilhosa de criar uma gestão mínima, de você definir parâmetros que uma pessoa possa entender, e aí as consultorias foram agregando coisas para aumentar o preço, agregando papel, laudo, fotografia, psicografia, e tudo no PPRA hoje em dia, né? Menos do que o trabalhador consegue entender, o gestor consegue entender. Esconde do trabalhador. Esconde o trabalhador. E nem precisava, porque não vai conseguir ler aquilo lá. Né? As fases do PPRA, que todo mundo repete classicamente, elas são a fase de uma gestão mínima. Nós, geralmente, fazendo PPRA, nos livramos dele, malemar chegamos num reconhecimento, quantificação todo mundo adora, porque é dinheiro, todo mundo quer fazer bastante, está com o instrumento na mão, mas o controle e o reconhecimento adequado, eu posso garantir que 90% dos PPRAs não tem. Primeiro que a gente faz PPRA e coloca assim, agente químico. Gente, veja bem, nós reclamamos que o trabalhador não tem percepção do seu ambiente. E o especialista que pode informar para ele o que tem no ambiente para ele aprender, se limita a ser genérico. Está havendo uma gestão? Nós estamos contribuindo para que alguém aprenda alguma coisa sobre prevenção? Ou nós estamos arrumando o nosso e ficando tudo bem? Então, antes de esperar que o governo modifique alguma coisa, que o sindicato, vamos começar a modificar entre o nosso pessoal, conversar com a nossa gente sobre isso, e fazer, por exemplo, um PPRA decente. Isso tudo, gente, um dos grandes problemas nossos, né, é que simplesmente o nosso pessoal não atua de maneira prevencionista, não atua de forma técnica. O Guilherme falou isso aqui, mostrando que a gente não faz prevenção, e a gente não faz prevenção por uma coisa muito simples. Nós não temos, no nosso curso de formação de prevenção, aulas de prevenção. Nós temos aula de legislação, aula de incêndio, mas aula de prevenção. O que é prevenção? O que esse bichinho come? Como é que trata? Que vacina tem que dar? Nós não temos. Nós temos que ter preocupação com isso. Né? Temos programas e normas interessantes, mas não temos ninguém para desenvolver os programas. Quem deveria estar desenvolvendo o PPRA dentro das fábricas, quem deveria estar desenvolvendo o PCMAT, não faz. E aí fica um vazio imenso. Eu estava em Chapecó, no Rio Grande do Sul, semana retrasada, dando curso sobre PPRA, e eu perguntei para as pessoas, vocês fazem PPRA? Fazemos. Vocês colocam matriz de comunicação no PPRA? Como matriz? Ué, o PPRA diz que um monte de gente tem que fazer um monte de coisa. Em que momento que a gente conta isso para as pessoas? Quando você faz um PPRA, você abre um projeto para cada coisa do seu cronograma. Então o PPRA tem que ter alguém cuidando para manobrar. Não é que a pessoa manobrando vai fazer acontecer. Ninguém fez curso de mágico aqui.
Mas alguém manobrando vai desviar para lá, vai desviar para cá, vai conduzir, vai reagir. E aí, finalmente, nós vamos conseguir evoluir com um modelo próprio. Falta inteligência prevencionista, menos infantaria. Eu costumo dizer que o que nós fizemos com a segurança do trabalho, a gente pegou a polícia civil e colocou para fazer o trabalho da polícia militar. A coisa da investigação, do preparo, da inteligência vira coisa de fazer abordagem de campo. E aí acontece o que está acontecendo com a segurança pública do país, na segurança do trabalho. Falta o trabalho de inteligência. Nós precisamos voltar a fazer inteligência prevencionista. Ok? E o modelo acaba sendo um ciclo vicioso, que raramente evolui. Há quantos anos? Sebastião está sentado ali. Há quantos anos a gente faz a mesma coisa? Há quantos anos a gente briga pelas mesmas coisas? A gente fica correndo para fechar a porta da NR4, correndo para salvar a CIPA, correndo para garantir uma investigação, mas avanço técnico e tecnológico em segurança do trabalho, a gente tem pouco realmente. Então a conclusão da gente, o tempo já é curto, eu devo ter até estourado o tempo, ninguém falou nada, né? Nós temos que buscar as nossas lições de casa. O que nós precisamos melhorar dentro do nosso conteúdo, dentro dos nossos treinamentos, dentro das nossas estruturas. Olha aí a NR35, uma NR com conteúdo de gestão, escrita por gente da área, está todo mundo preocupado com o treinamento. O treinamento é uma parte pequena dentro de um contexto de prevenção. Mas o exame, o procedimento, as práticas, a expressão do EPI, tudo o que é técnico vai sendo relegado para o segundo lado. Vamos treinar o trabalhador e que Deus nos abençoe e ele fique lá em cima. É isso que faz com que a gente tenha pouco reconhecimento. Então nós precisamos mudar. Em 1983 não foi diferente. Anos passados, todo mundo treinado. A maioria das empresas não tem o catálogo, não tem prontuário dos espaços confinados ainda. Então a gestão fica sempre capenga e todo mundo nos olha com uma certa dificuldade. Moral da história? Fazer a lição de casa. Nós precisamos trazer para dentro do nosso pessoal mais estudo, mais discussão, mais técnica, mais preparo, até para que a gente possa ofertar às empresas qualidade melhor de prevenção. O que nós ofertamos hoje é uma coisa folclórica, com chavões, prevenção é lucro. O próprio Guilherme mostrou que nem sempre é lucro. Né? Prevenção é parte do negócio. Ah, a prevenção é boa. Boa para quem? Hoje, boa parte das empresas que a gente vai, você trocar uma lâmpada, você tem que pegar 5 assinaturas. Para que serve isso? Aprender a escrever, programa de alfabetização na empresa? Né? Então nós precisamos entender que nós estamos construindo uma segurança que não cabe. Ontem, para concluir, eu estava dizendo que nós precisamos abandonar um modelo de culpados. Durante muitos anos, nós temos a teoria da culpa do trabalhador. Hoje a moda é a culpa do empresário. A área técnica não se trabalha com culpa, se trabalha com problemas. Se nós trabalharmos a demonização das pessoas, é muito fácil. Ele é o errado, eu sou o certo, um beijo, um abraço, tudo bem. Não. Há algo errado no meio disso e nós temos que interagir em relação a isso. Aprendizado é isso. De repente você compreende alguma coisa que sempre entendeu, mas de uma maneira diferente. O paradigma da segurança é muito forte, mas nós precisamos mudar, melhorar as nossas vidas, melhorar a vida das empresas. E obrigado a vocês. Nós temos um horário para cumprir. Eu acho que eu consegui fazer. Vai ficar agora com o Valdizac, que vai falar sobre as lacunas da segurança do trabalho. Ok? Eu espero que tenha sido útil, que pode depois discutir um pouquinho depois do evento. Obrigado. Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa dignidade.